Então, peraí. Vai, gente, ó, bom dia para vocês, abram o caderno, pessoal de casa, bom dia, Caio, que entrou agora, tá? Bom dia, não vi mais quem entrou, mas bom dia também. Caio, me responde no WhatsApp. Ontem eu demorei para responder as pessoas, porque eu vou pro sítio segunda, e eu vou pro... É verdade, eu dou aula no sítio. Eu vou pro sítio segunda e eu vou pro sítio na quinta. E lá não funciona o telefone. Então, tipo, segunda e quinta, eu só vou responder vocês a hora que eu chegar do sítio, que é 7 horas da noite. Então, ontem à noite eu fiquei respondendo as pessoas, tarde, então essa vai ser a dinâmica durante a semana. Então, hoje, a gente vai fazer as duas aulas de história. A primeira vai ser História do Brasil e a segunda vai ser História Geral. Eu poderia ter feito toda a história de forma linear, daquela forma positivista que eu falei para vocês, e aí quando o Brasil entrasse, colocar o Brasil. Só que nos vestibulares, cai mais História Geral ou mais História do Brasil? Mais História do Brasil, né? Principalmente no Enem. Eu falei, então, muitos de vocês vão prestar vários vestibulares no meio do ano, então eu falei, não, já vou desde o começo andando com os dois, porque daí eu aprofundo onde tinha que aprofundar, que é Brasil, e aí eu falo os principais pontos gerais na aula de História Geral. Alguns temas nem caem, entendeu? Tipo, tem coisas lá que em História Geral que você não precisa nem saber, porque realmente ninguém cobra, muito menos o Enem. Unificação italiana, sabe? Ninguém cobra esse tipo de coisa, tá? Então hoje a gente vai começar com o descobrimento do Brasil, tá? Então presta atenção. Eu coloquei entre aspas a ideia de descobrimento porque é uma leitura eurocêntrica, né? Eu vou descobrir alguma coisa que, ninguém conhecia. Não, existia pessoas vivendo aqui, existiam tribos aqui, existiam nativos, e eu vou desconsiderar a história dos nativos quando eu coloco o descobrimento sem as aspas. Então, a historiografia ela vem trabalhando com essa valorização daquilo que era pré-colombiano, né? Então, a gente vai trabalhar também a importância das civilizações nacionais e também de outras civilizações que são chamadas de pré-colombianas, porque elas têm uma relevância, tanto do ponto científico, como do ponto de vista histórica mesmo. Vocês viram o vídeo que eu mandei do Stonehenge amazônico? Levanta a mão quem viu. Levanta a mão aí quem viu em casa. Gente, vocês não prometeram para mim que vocês iam assistir a porra do vídeo? Cara, a minha praga vai pegar, tá? Eu coloquei a praga lá. Bom dia, Thelma. Eu coloquei a praga lá. Falei, quem não assistiu os meus vídeos não vai passar. O vídeo é super legal, cara. Não é legal o vídeo? Tá, foi eu que mandei. Mas ela mandou outro? Ah, então a Camila tá demais também. Então, eu mandei um da Saskia de 4 minutinhos também. Postou que você tá. Mas eu mandei um lá, tá, ó, do monumento que foi feito por tribos indígenas brasileiras, na mesma ideia de Stonehenge, para eles perceberem o solstício equinócio com o calendário de pedra. Vá-se, 4 minutos a porra dos vídeos que eu mando, tá? Não vou mandar documentário de 1 hora, tá bom? Então vamos voltar. Então, agora a gente vai focar no descobrimento do Brasil. Para a gente falar sobre a chegada dos portugueses aqui no nosso país, a gente tem que entender qual era o contexto histórico. É aqui que os vestibulares vão pegar vocês. É aqui que as questões vão aparecer com as alternativas, sempre colocando uma palavrinha ou outra para pegar vocês e vocês errarem a questão. Então não vamos errar. Qual é o primeiro contexto histórico? Lembrando que esse descobrimento foi feito por Portugal. Esse país, ele vai sair na dianteira em relação aos outros países da Europa no processo do quê? De centralização política. Então, a centralização política, lembrando que essa centralização política é de quem? É de Portugal. Vai ser o primeiro e principal fator para fazer o país se tornar uma potência marítima e ser o primeiro país a fazer essa expansão para a África e depois, junto com a Espanha, para as Américas, tá? Essa centralização política vai ser quando um homem consegue unificar
Tá, todos aqueles feudos que estavam descentralizados. Então eu tinha até aquele momento um feudalismo marcado por o quê? Uma fragmentação do poder. O poder agora vai ficar absoluto na mão de um cara. E esse cara vai botar uma coroa na cabeça. Então a centralização política, ela é sinônimo do quê? De absolutismo. Então esse absolutismo, esse rei, ele vai, a partir de uma decisão monolítica dele, tá, ó, falar, vamos fazer a expansão marítima. Quando eu tenho muita gente decidindo as coisas, fica difícil você tomar as ações. Com a centralização política, tá, o rei de Portugal vai falar, não. A gente vai entrar nesse negócio econômico que está surgindo. O que também surgia naquele momento na Europa? Esse centralismo político aqui, ele foi patrocinado por uma classe que precisava dessa centralização política. Porque o que está por detrás da centralização política? O que o seu cérebro tem que pensar? Naquele momento, Portugal virava o quê? Que os outros locais na Europa ainda não eram. Portugal virava um Estado-nação. A gente vai ver depois do intervalo, né, e a gente viu na aula passada, que lá no Neolítico, no final do Neolítico, vai surgir um Estado. Mas aquele Estado é bem diferente desse Estado de Portugal do século 13 e 14, porque aqui é o Estado-nação moderno. Esse Estado-nação moderno, ele vai ter um povo ligado a um território controlado por um rei, tá? Então, dentre todos os outros países da Europa, tá? Portugal saiu na frente porque ela foi a primeira a ser fundada enquanto Estado-nação. A Alemanha só vai virar Estado-nação quando? Só no século XIX, tá? A Itália só vai virar Estado-nação moderno só no século XIX. O Brasil virou Estado-nação também moderno no século XIX. Então, Portugal, ele tem esse diferencial. Ele foi o primeiro a conseguir centralizar esse poder e começar esse novo regime, que é o regime absolutista. Então, o absolutismo é a mesma coisa que feudalismo? Não, são coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, além da centralização política, qual foi o segundo contexto histórico, tá? O segundo contexto histórico, peraí, é preto que eu quero. Perdão. É o fortalecimento de uma burguesia comercial. A burguesia, ela precisava que tivesse a formação de um Estado-nação. Porque o Estado-nação moderno tem um imposto só. O Estado-nação moderno tem uma moeda só. Um Estado-nação moderno vai ter regras jurídicas que vão facilitar a burguesia. Porque com os vários feudos, eu tinha uma dificuldade muito grande para esse comerciante entrar em todas essas áreas. Porque cada feudo tinha uma regra. Agora não, eu unifico as regras e eu consigo facilitar as trocas comerciais. Então a burguesia vai falar assim, eu vou pôr a coroa na cabeça desse cara, só que esse cara vai ter que fazer as coisas que eu quero. E eu quero fazer o quê? Eu quero vender. Esse capitalismo, marcado pela troca, semelhante a um mercado, vai ganhar qual nome? Esse mercado de troca vai ficar conhecido como, historicamente. Então, toda vez que aparecer a ideia de burguesia comercial, eu tenho que associar a uma fase do capitalismo. Qual é a fase do capitalismo? O mercantilismo. Então, a descoberta do Brasil, ela está diretamente relacionada ao mercantilismo. Então, esse mercantilismo ele tem várias etapas, ele tem várias características. No caso de Portugal, o mercantilismo português começou a se interessar principalmente com o comércio de um produto que vinha lá do Oriente. Qual era esse produto? As especiarias. Então, dentro da burguesia comercial portuguesa, eu tinha um interesse pelas especiarias. E essas especiarias vinham de onde? Elas vinham da China, elas vinham da Índia, elas vinham da Ásia, vinham da Oceania, até da Indonésia vinham essas pimentas. Então, era um produto com alto valor comercial na Europa. Então, tinha mercado para isso.
Só que para chegar lá na Índia, para chegar lá na China, para chegar nessas áreas longínquas do Oriente, eu precisava seguir uma rota. Qual era a melhor rota? Tá? A melhor rota era pelo Mar Mediterrâneo. Essa rota pelo Mar Mediterrâneo usaria uma vantagem natural que uma cidade chamada Constantinopla tem. Hoje essa cidade chama-se Istambul. Ela tem estreitos. E esses estreitos facilitavam a ligação entre a Europa e a Ásia. Então, o comércio de especiarias passava por essa cidade. Cidade essa que foi atacada, até uma hora acontece o que com essa cidade? Ela vai ser tomada por um império, que é o Império Otomano. Então, em 1453, fica difícil Portugal trazer as especiarias da Índia, porque eu tenho o terceiro contexto. Qual é o terceiro contexto aqui? É o... Opa, não. Isso, tá certo. O fechamento de Constantinopla. Então, esse fechamento vai ser feito pelos turcos, tá? Otomanos. Não, eles não são naturais aqui. Eles são de uma região, tá, próxima à Mongólia. E eles vieram andando, tá? Porque eles eram povos, quem vai andando, nômades. E eles vão se instalar nessa região da Península Arábica. Vão se converter ao islamismo e vão querer atacar Constantinopla, que era uma cidade de um outro império. Um império que era cristão, mas era um cristão de onde? Do Oriente. Então a gente vai aprender mais para frente que Constantinopla era a capital do Império Bizantino. Então essa cidade, capital do Império Bizantino, vai ser ocupada por esses otomanos. Esses turcos são de qual religião? São islâmicos. Então esses islâmicos vão fechar e controlar o comércio. Ao controlar o comércio, somente quem eles queriam podia fazer o quê? Pegar as especiarias. Então, se eu não consigo mais pegar as especiarias em Constantinopla ou passar por Constantinopla, eu vou ter que procurar o quê? Uma alternativa. Então, essa alternativa, ela teria que ser dar a volta pela África, porque eu não posso mais passar pelo meio dela. Ou tentar ir para o Ocidente. Porque se eu sei que a Terra é esférica, se eu for para o Ocidente, uma hora eu vou chegar onde? No Oriente. Então, começa, tanto em Portugal e depois na Espanha, um movimento de buscar uma nova rota. E aí, mais uma vez, Portugal sai na frente. Por que Portugal sai na frente em relação a essa nova rota que está ligada a ir para o Ocidente para chegar no Oriente? A posição geográfica de Portugal. Portugal é o quê? Um país totalmente litorâneo e de frente para o Atlântico. Então, o outro fator que não está dentro do contexto histórico, mas é um contexto geográfico, é a posição de Portugal. Então, os vestibulares, eles vão falar da posição geográfica do país. Essa posição geográfica, ela vai trazer duas vantagens, tá? Primeiro, ela vai colocar o país de frente para o mar. E se o meio natural é marítimo, a sociedade vai ter que fazer o quê? Vai ter que desenvolver suas atividades ligadas a esse mar. Então, a navegação vai fazer parte da vida de Portugal, beleza? Outra coisa que a posição geográfica pode aparecer, então aqui, a posição geográfica vai trazer vantagens para a navegação. Tem como fazer navegação no Mato Grosso? Tem como fazer navegação marítima no Mato Grosso? Não, né? Dá para fazer fluvial. Mas, no caso de Portugal, essa navegação é uma navegação marítima. Eles vão se aventurar. Além disso, outros países, outros lugares acima e abaixo de Portugal vão ter Portugal como uma parada.
Então, quando a gente tem um lugar como parada, a gente dá um nome para esse lugar. Eu estou aqui e vou para cá, tá? Só que no meio do caminho tem algo que está entre os dois postos, tá? Então, Portugal, por causa da sua posição geográfica, também era o quê? Vamos lá. Tem um ponto, outro ponto. Portugal está no meio, entre os pontos. Isso, né? Então, Portugal era um entreposto. Então, toda essa navegação que acontecia, principalmente onde, tá? Ó, em qual mar? Mar Mediterrâneo. Era vantajoso para Portugal. A hora que a navegação no Mediterrâneo fecha, por que a navegação no Mediterrâneo fechou? Porque quem fechou? Os turcos otomanos. Portugal parou de ser um entreposto. Então, Portugal... Quem? Sim, o Império Otomano só vai acabar na Primeira Guerra Mundial. Então, há quanto tempo esse Império Otomano perdurou? Tá? É um império que durou muitos séculos, é isso mesmo. Então, ele vai de 1453 até 1919, quando acaba a Primeira Guerra. A Turquia. Só a Turquia. A Turquia é um país grande, Ana. É um país grande, tá? Vamos lá. Hoje, se você conseguisse pensar geograficamente o que esse Império Otomano foi, ele foi parte do Iraque, ele foi parte da Síria, tá? Ele foi parte do Líbano, toda aquela área ali era o domínio do Império Turco-Otomano. Então, vamos lá. Portugal, ele tinha essa posição de entreposto, ela perdeu essa posição de entreposto porque o mar Mediterrâneo fechou. Só que ela tinha essa vantagem geográfica de poder buscar outro mar. Então, o Mediterrâneo não dá mais, a gente vai para qual mar? A gente vai para o Atlântico. Só que o Atlântico é um oceano. E esse oceano, tá? Ele é mais perigoso do que o mar Mediterrâneo. É importante saber que existiam muitas lendas, e essas lendas estavam ligadas principalmente, tá? Ó, à Igreja Católica, que dizia que se você navegasse pelo Oceano Atlântico, você ia fazer o quê? Morrer. Porque a Terra era o quê? Plana. Que eu tinha um limite, que depois do Cabo do Borrador, o barco ia cair. Mas por que Portugal não ficou com medo, tá, dessas lendas católicas lá, tá, na Europa? Por quê? Por causa de um quinto contexto histórico. A influência moura. Os mouros, tá, são um grupo étnico que vai ficar em Portugal durante séculos. Você vai trocar mouros por qual palavra? Tá? Você vai trocar mouros por qual palavra? Eu não quero árabe, eu quero islâmicos. Árabe é quem nasce na Península Arábica, tá? Ó, a Península Arábica é uma região da Ásia, que é essa região onde fica, por exemplo, a Turquia, onde fica Constantinopla. Mas quem, tá, ó, nasce na Península Arábica pode ser de outras religiões, tá? Então, por exemplo, os hebreus, a gente vai aprender hoje na aula de História Geral povos do Crescente Fértil. Esses povos do Crescente Fértil, como os vários povos que ocupavam a Mesopotâmia, todos eles eram árabes, tá? Esses árabes vão começar a se expandir para o norte da África e vai chegar, tá, ó, até a região da Península Ibérica. Esses mouros, eles vão trazer todo o conhecimento islâmico. Então, se o catolicismo falava que a Terra era plana, os islâmicos falavam que a Terra era o quê? Esférica, tá? Porque esses islâmicos aqui, eles guardaram as informações dos gregos. E eu ensinei para vocês na aula passada, eu ensinei que um grego tinha descoberto que a Terra era esférica a partir do princípio matemático, tá, ó, da igualdade, da curva e da sombra. Então, esses islâmicos, eles vão trazer vários conhecimentos para Portugal. Um desses conhecimentos, dessa influência islâmica, tá, ó, é a questão da matemática. Outra coisa é a astronomia. Outra coisa são as técnicas de navegação.
Portugal vai pegar uma coisa fundamental que os islâmicos mantiveram presentes, que é o zero. Vai pegar todo o conhecimento astronômico para facilitar a navegação e vai aplicar isso em técnicas. Uma dessas técnicas é a construção de um barco que só Portugal construiu. Qual que é o barco que só Portugal construiu? As caravelas. Então, naus e caravelas eram vantagens tecnológicas de Portugal. E por que Portugal tinha essas vantagens e a França não? Porque quem não chegou na França? Os mouros. Tá? Então, a Batalha de Poitiers ela vai segurar esse avanço mouro para o resto da Europa. Para os franceses, isso é um marco na formação da nação francesa. Mas foi um atraso do ponto de vista do quê? Da navegação. O que pode cair? Presta atenção. O que pode cair se for prestar um vestibular mais conteudista, tá? Toda essa influência moura aqui, ela vai ficar muito forte na mão de um rei português, tá? O rei Dom Henrique, o navegador. Então esse rei Dom Henrique, o navegador, vai juntar todas essas informações aqui, ó, em uma escola. Porque uma escola faz o quê? Ela ensina. E essa escola tinha que ensinar o quê? A navegar, que é a escola de Sagres. De Sagres. Criada em 1417, essa escola vai ser um marco. A partir dela, tá, ó, grandes navegadores vão começar, tá, ó, a fazer expedições. E essas expedições vão, a partir de 1421, tá, ó, no norte da África, em Ceuta, levar, então, essa expansão de Portugal pela costa africana. Qual era o objetivo? Era mostrar, tá, ó, que o Ptolomeu estava errado. Presta atenção, quem tinha que estar errado? Como é o nome do cara? Ptolomeu, repete. Ptolomeu. Ptolomeu, fala caralho, Ptolomeu. Ptolomeu era um grego que tinha feito um mapa. O que ele tinha feito nesse mapa? Eu vou mostrar nas aulas de cartografia. Semana que vem eu mostro o mapa do Ptolomeu, tá? O Ptolomeu acreditava que a África ela não tinha fim, entendeu? Então não tinha passagem do Atlântico para o Índico. O que os portugueses decidiram fazer? Mostrar que o Ptolomeu estava errado. Então eles foram da Grécia. Então, a partir das observações de outros viajantes, ele fez um mapa. Ele não foi lá. O que o Dom Henrique falou? E falava nas escolas. Quem está errado? Ptolomeu. Ptolomeu está errado. Eu vou fazer um mapa mostrando que não. Tá? Ó, que tem uma ligação, que tem uma outra forma de chegar onde? Nas Índias, entendeu? Então, quando que essa obsessão pelas Índias, buscando uma nova rota, ganhou mais força? Em 1453. E aí os investimentos foram maiores. Porque quem começou a perder dinheiro em Portugal começou a pressionar o rei? A burguesia. Porque a burguesia, tá, ó, de Portugal não tinha mais o quê? Ou tinha que pagar muito caro por essas especiarias. Então, Portugal estava pressionado para conseguir chegar numa nova rota na Índia. Até que no final do século XV, eles conseguem. E o Vasco da Gama chega, tá, em 1498, às Índias. Pronto, agora Portugal estava o quê? Milionário de novo. Porque ele não precisava pagar mais para quem? Para os turcos otomanos. Ele não precisava mais pegar a rota de Constantinopla. Mesmo a viagem sendo muito longa, era muito o quê para Portugal? Lucrativo, porque ele trazia esse barco que era enorme, carregado, e vendia. Então, a partir da chegada nas Índias, Portugal vai mandar várias expedições, tá? E uma dessas expedições vai errar a rota. Uma dessas expedições, vai ser guiada pelos ventos alísios. Então, o que os ventos alísios fazem? Eles seguem sentidos nas região, intertropical. Na região norte, os ventos alísios vão no sentido horário. A hora que eu passo a linha do Equador, os ventos alísios vão para sentido anti-horário. Então, a Esquadra do Cabral passou a linha do Equador e os ventos alísios jogaram ela para o sentido anti-horário. Quem estava aqui? O Brasil. Essa é uma das explicações. Outra explicação é que ele se perdeu. Eles não estavam perdidos. Tá? Se eles tinham mapas, eles tinham uma escola, eles tinham todo o conhecimento da navegação. Tá?
O que o Brasil poderia ser? O Brasil poderia também ser o quê? De Portugal até as Índias. O entreposto, porque eles precisam comer. Muitas doenças aconteciam dentro dos barcos, falta de vitamina C. Então, eles precisavam de um local para descansar. Então, esse local poderia ser o Brasil. Porque antes, a Espanha, que também passou pelos mesmos processos, o que a Espanha fez para conseguir ser uma potência marítima? Centralização, apoio de uma burguesia, tá? Uma posição geográfica vantajosa, e a Espanha também teve a presença de quem? Dos mouros. Então, esses fatores também contribuíram. Por que a Inglaterra não foi uma potência, tá, durante o descobrimento de territórios? Porque demorou para o quê? Centralizar, tá? Tá, só no século XVII, com as revoluções, tá? É lógico, se eu for mais crítico, eu posso colocar exemplos de centralização no século XIV, tá? Com a Carta Magna, mas a centralização verdadeira mesmo de Inglaterra, que é hoje o Reino Unido, só vai acontecer com a Revolução Gloriosa, tá? Então é só no século XVIII, XVII que eu vou ter essa centralização política lá na Inglaterra. Então, olha a diferença. Portugal, século XIII, XIV, e a Inglaterra, século XVII. Tá? Voltando. Esses são os pontos que o vestibular vai cobrar de vocês. Qual que é o mais cobrado? A centralização política. Tá? Então, vamos agora falar sobre essa vinda deles para cá. Quem descobriu o Brasil? É o que a gente ensina para vocês. Só que uma esquadra espanhola chegou, tá, ó, em janeiro de 1500 no Brasil. Tem dados. Ele entrou dentro do Rio Amazonas. Ele chamou o Rio Amazonas de Mar Dulce. Tá? Por que ele chamou de Mar Dulce? Você gostaram do meu espanhol? Estou estudando espanhol. Porque para ele o Amazonas era tão grande que parecia o quê? Um mar, porque ele entrou na foz do Amazonas, ele entrou na boca do Amazonas, tá? Então essa expedição espanhola, ela pegou, fez ali, tá, um reconhecimento, mas vazou, porque a América não era interessante, nem para a Espanha, nem para quem? Para Portugal. O que dava dinheiro em 1500? Índia. O que dava dinheiro em 1500 era as especiarias, tá? Então, a descoberta desses territórios na América teve, no seu primeiro momento, um abandono. Então, esse abandono, ele vai fazer parte desse primeiro período, que a gente vai aprender agora, que é o período, tá, ó, pré-colonização. Posso apagar? Vai, tira uma foto, manda lá pro grupo. Tira uma foto. Lembra que eu falei que os portugueses eram viciados em astronomia? Lembra que eu falei que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Cruzeiro do Sul? Falei isso quarta-feira, porque essa questão da astronomia fazia parte, tá? Eles vão inventar técnicas de análise de longitude, isso lá no século XV e XVI, tá? Posso apagar? Mandou no grupo? Ó. Então vai, deixa eu apagar aqui. Então agora a gente vai para o que o Enem mais gosta. O que o Enem mais gosta? Posso pagar? Tá. Dom Sebastião, vou falar do louco. O bicho era virgem, quis ir pra uma guerra para matar os mouros, morreu. Ele não deixou herdeiros. Ele acabou com a dinastia que durava 300 anos. Avis. Não. Habsburgo é Império Austro-Húngaro. Em Áustria. A dona Leopoldina, ela era uma Habsburga. Era austríaca. Então Pedro casou bem, né? Lembra que ela era uma mulher fantástica, né? Peraí, agora a gente vai ver. Ela, nossa, ela catalogou
várias espécies no Brasil. Ela era uma naturalista. Tocava vários instrumentos musicais, não é? Isso não era muito bonita, mas beleza é relativo, né? Beleza é relativo, não é verdade? Beleza é relativo. Tem gente que tem beleza exótica, o Léo. Beleza exótica, tá vendo? Vamos lá. O que o Enem mais gosta? O Enem gosta mais de um documento. Quem já aprendeu na aula passada que documentos são uma forma de comprovar um acontecimento histórico, né? Qual documento o Enem adora? Que tem a ver com o descobrimento do Brasil. A carta do Pero Vaz de Caminha. Carta, ela mora. A carta do Pero Vaz de Caminha, ela vai ser publicidade. Como que é a palavra? Não, eu quero tornar pública. Qual seria a melhor palavra? Ela vai ser exposta. Pronto, vamos trocar. É igual na redação, não sabe escrever, troca. Ela vai ser exposta só no século XIX. Tá? Ela vai ser achada no século XVIII e o Brasil, já enquanto Estado, vai resgatar ela só no século XIX. Porque no primeiro momento, ela era um pedido. Tá? O Caminha, ele queria fazer o quê? Ele queria pedir vantagens para o rei. Ele tinha um cunhado, estava preso, o cunhado que era um tranqueiro, ele queria que o cunhado... Não, ele é uma das pessoas que estavam dentro da expedição do Cabral. Expedição essa que tinha que ir para onde? Para as Índias. Então, essa carta é uma carta que está ligada à expedição do Cabral. É importante a gente entender que Portugal vai ter as suas expedições no modelo de PPP. O que é PPP? Parceria público-privada. Portugal dava o direito para que pessoas da burguesia ou da nobreza pudessem fazer o quê? Participar das expedições. Então, essas expedições, ela tinha 3 tipos de pessoas. 4. Não. As pessoas pagavam pela expedição. Portugal deixava essas pessoas fazerem essa expedição. Então, quem que fazia parte de uma expedição? Então, a expedição, ela tinha nobres. Então, o Cabral, ele era um nobre. Tá? Ou seja, ele fazia parte de uma aristocracia, de uma família que tinha privilégios. Tá? Quem também podia fazer parte dessa expedição? A burguesia. Só que a burguesia não ia no barco. A burguesia fazia o quê? Ela dava dinheiro. A burguesia financiava. Então o rei gastava algum real? Não, o rei de Portugal não gastava nenhum real. Ele dava a autorização para que essa expedição fosse realizada. Tá? Então ele falava, você, Cabral, você vai ser escolhido para ser o líder, eu vou achar alguém que vai financiar. O que o Cabral tinha que fazer? Ele tinha que arranjar braços para essa expedição, porque o burguês ia se aventurar para cair no meio da boca do inferno do borrador? Não. Então, o que essa expedição ela fazia? Ela pegava 3 pessoas para trabalhar. Essas pessoas, elas eram degredados. O que é um degredado? É uma pessoa que deteriorada na vida. É a escória da sociedade portuguesa. Porque para você ficar navegando em alto mar, sem saber para onde você vai, se você vai sobreviver, é uma pessoa que tem muito ou pouca importância. Pouca importância. Então eles pegavam degredados, pessoas que estavam presas, pessoas que não tinham perspectiva de crescimento social, marginalizados. E esses degredados seriam os braços dessa expedição, que partia
Tá? Essa expedição, ela também poderia ter, em menor número, 4 escravos. E esses escravos, eles podem ser escravos africanos, ou eles poderiam ser escravos sexuais. Levavam-se crianças para transar com as crianças, tá? É nojento, né? Então, o que vai acontecer? Quando uma expedição parava, ou quando um barco afundava, tá? O que acontecia? Esse povo todo ficava no lugar. Se o barco afunda, foi um naufrágio. Quem foi, então, o que caiu do barco foi um náufrago. Tá? Então, pelo Brasil, muitas expedições vão, a partir de 1500, chegar. Tá? Alguns desses barcos vão cair. E o que vai se formar, então, ali naqueles lugares onde esse barco afundar? Náufragos. Então, existem registros de náufragos que estavam no Brasil até antes de quem? De Pedro Álvares Cabral, para mostrar que o Brasil, né, sempre recebeu expedições. Mas qual ficou a mais famosa? Qual ficou a oficial? A do Cabral. Por causa de qual documento? O documento Caminha. Então, o documento Caminha, ele é um marco para mostrar, olha, de todas as expedições, a mais importante é essa. O Caminha, ele vai contar como que são os dias, tá, ó, presentes aqui no Brasil. Né? Então, no primeiro momento, Ilha de Veracruz, depois Terra de Veracruz, é o primeiro nome que eu vou dar para esse Brasil. Essa carta vai mostrar o contato com os indígenas. Então, quando essa carta ela é cobrada, ela mostra, primeiro o quê? Tá? Ela mostra, então, falando sobre a carta, ela fala sobre a natureza. E essa natureza é diferente. O Léo é diferente. Essa natureza do Léo é o quê? Exótica. Né? Ruivo, né? Então, o que vai acontecer? A carta vai falar dessa natureza exótica. E o que é exótico traz o quê nas pessoas? Curiosidade. Então, a carta ela vai ser utilizada historicamente para o europeu sempre ter o quê em relação ao Brasil? Curiosidade. Essa ideia, tá, ó, de ser exótico na natureza, com frutas exóticas, com animais exóticos, vai sempre ser usado pelo Estado brasileiro. Quando eu vou criar a Carmen Miranda, eu tenho que criar uma mulher o quê? Que tinha, tá, ó, características exóticas da nossa natureza. E aí eu escolho ela, por quê? Porque ela é branca, e aí eu mostro um Brasil branco, mas eu coloco características o quê? Exóticas, porque daí ela vai ser bem aceita. Tá vendo? Ela vai ser criada na política da boa vizinhança, no período... no Vargas. Então o Vargas, ele falava internamente que ele queria um Brasil mestiço, mas ele queria vender um Brasil que era o quê? Branco. Então lá nos Estados Unidos, em 1930, naquela força que era o racismo nos Estados Unidos, você acha que os americanos iam querer ver uma brasileira preta cantando? Não, eles iam querer ver uma brasileira branca, mas essa brasileira branca precisava ter algo, tá, ó, o quê? Que naturalmente sempre o mundo teve interesse na gente. Na nossa questão exótica. Então, a carta mostra essa questão exótica. A carta mostra 2. Mostra os indígenas. A carta vai mostrar os indígenas como ferozes ou como pacíficos? Pacíficos. E aí, essa carta, ela também vai ser sempre uma referência para mostrar que os nossos indígenas, eles têm que ser o quê em relação ao homem branco? Bonzinhos. Para construir a imagem que desde o primeiro dia os indígenas trataram bem os portugueses. Para falar assim, não, a gente está recebendo vocês de braços abertos. Porque vocês estão trazendo o quê da Europa para cá? A civilização. O progresso. Tá, ó, então vocês estão vendo como eu estou montando para vocês o que o Enem vai fazer. O Enem vai pegar o documento, qual que é o documento? A carta do Caminha, e ele vai fazer uma situação-problema. Não falando o que a carta... Quando que a carta foi descoberta? Não vai perguntar quando a carta foi descoberta, não. Ele vai falar o que essa carta problematizava. Como que essa carta foi usada historicamente como um documento.
Então, ó, essa carta contava uma expedição. Quem fazia parte dessa expedição? Né? Nobres, degredados e escravos. Tá? Então, essa expedição aqui, ela é marcada por conflitos internos. Então, a questão pode falar sobre os conflitos da expedição ou pode falar das heranças da carta. Quais são as heranças da carta? Um Brasil exótico, um Brasil indígena. A carta vai falar de um terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto que a carta vai falar? A carta vai falar da primeira missa. Se eu falo da primeira missa, eu estou falando que o Brasil, desde a sua gênese, é de qual religião? Católica. E aí eu estou falando do nosso catolicismo. Oi? Essa carta é bizarra. Essa carta ela ficou jogada. Quem deu atenção para essa carta? O Brasil enquanto Estado ou Portugal enquanto Estado? O Brasil. O Brasil deu atenção para a carta. Porque o rei nem tinha um para cá. O rei só queria saber se tinha riqueza. Tinha riqueza? Não. Aí no final, o Caminha pediu um favor para o rei. O rei guardou a carta e falou assim: esse Caminha é folgado. Tá, ó. Então, o Enem ele vai problematizar, tá, ó, a carta, ou falando da questão exótica, ou falando do papel do indígena, ou falando, tá, ó, do surgimento do catolicismo do Brasil, que até hoje é a nossa principal religião. Beleza? Além do documento da carta, tá, o que os vestibulares podem falar? Eles podem fazer uma periodização. O que é periodizar? É dividir. Então, o que os vestibulares gostam de fazer? Eles gostam de pegar esses primeiros anos, tá, ó, que o Brasil estava descoberto e colocar em um período histórico, colocando os seus principais acontecimentos. Então, a gente vai fazer agora uma periodização. Então, a gente já viu o contexto histórico, que o Brasil foi descoberto, a gente já viu o principal documento, a gente viu alguns personagens, tá? Um desses personagens é o João Ramalho. O João Ramalho, a gente não sabe se ele é um degredado. O que é o degredado, né? O cara que vem, pá, e é deixado no país. Por que eles deixavam degredados aqui? Não. 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 A expedição vinha porque eu... Não. Eu deixava um degredado aqui para ele aprender a língua indígena, para descobrir se os indígenas tinham alguma riqueza, como metais preciosos, para quando eles voltarem, eles fazerem o quê? Pegar esse degradado, o degradado passa as informações, geralmente esse degradado tinha alguma pena em Portugal, e ele seria o quê? Ele seria inocentado. Tá? Então, muitos desses degradados foram devolvidos lá para Portugal, voltaram levando informações, alguns ficaram. Foi nesse contexto dos degredados, tá, ó, que um português ficou sabendo com um indígena, porque ele, né, ficou no meio dos indígenas, casou com os indígenas, as mulheres indígenas eram oferecidas aos portugueses, porque existiam lendas indígenas que acreditavam que deuses viriam de onde? Viriam, tá, ó, de onde nasce o sol, e é de onde Portugal veio. Então as mulheres eram oferecidas. Isso também foi o quê? Pela historiografia brasileira no século XIX. Se essas mulheres indígenas elas eram oferecidas, tá, aqui ao indígena pacífico, e eu tenho o contexto da mulher. Então eu tenho uma oferenda, tá, das mulheres. Desde o começo, essas mulheres indígenas elas eram ofertadas. As filhas, tá, ó, dos caciques eram ofertados. Isso no século XIX vai ser influência para qual movimento? O romantismo. Então, na primeira geração do romantismo no século XIX, tá? Enquanto... mas é uma construção, né? É a ideia, tá, ó, do amor entre o português e a indígena. Então eu vou romantizar. Então esse romantismo aqui é o romantismo não do ponto de vista histórico, mas é o romantismo literário. Então tá fazendo... O NEMAT, adoro o NEMAT. Está fazendo o NEMAT. O NEMAT vai falar, né, de uma questão de literatura sobre o romantismo. Quem que vai ser personagem-chave nesse romantismo? Um indígena, um homem ou uma mulher? Uma mulher.
A mulher vai ser principalmente romantizada nessa primeira fase, tá? Lógico, também tem papel do homem, mas a mulher, ela vai sempre ser, na história, aquilo que é ofertado, tá? Acabou a questão da problematização, agora vamos para a periodização. Posso apagar aqui? Tira uma foto, tira uma foto. Vai ter 10 questões da carta, tá? Vamos para a periodização. Se perguntar, tinha gente rica na expedição? A resposta é sim ou não? Não, a expedição em si, não. Tinha gente importante na expedição? Sim ou não? Sim. Né? Os nobres. Porque nobre não é sinônimo de rico. Tá? Então, o Cássio é o sobrenome, né? É fidalgo. Filho de alguém. Fidalgo, tá? Posso apagar? Isso. O que você acabou de fazer, Aline? Periodizar. É isso mesmo. Então a gente vai agora para periodização. Por quê? Porque o vestibular que você vai prestar, ele vai periodizar. Agora, o Enem, que quase todo mundo vai prestar, ele vai o quê? Ele vai problematizar, ele vai na carta, ele vai nos primeiros dias. Ele vai falar que o caminho olhou para o céu e viu o Cruzeiro do Sul. Ele vai falar que dançou juntos os portugueses e os indígenas. Ele vai romantizar essa situação, entendeu? Vamos lá, vamos para a periodização. Então, essa periodização é chamado de pré-colonial. Presta atenção, tá? O que é pré? Antes. O que é colonial? Não. Não. Ocupação. O que vocês vão falar tá certo. As duas coisas que vocês falaram tá certo, entendeu? Mas qual é a palavra-chave que você tem que trocar, Rafa, Ana? Ocupação. Então agora vamos fazer uma outra leitura. Esse período pré-colonial que vai de 1500 a 1530 não teve o quê no Brasil? Não teve o quê? Isso. Entendeu? Qual era o objetivo de Portugal entre 1500 e 1530? Chegar às Índias. O foco era as especiarias. Só que a partir de 1515, mais ou menos, vai acontecer o que com o preço das especiarias? Vai acontecer com as especiarias? Vão começar a perder força. Tá? A Espanha vai começar a encontrar, a partir de 1515, mais ou menos, as especiarias vão começar a cair. A Espanha vai encontrar o quê? Nas suas colônias, porque a Espanha, junto com Portugal também, né, conseguiram conquistar terras da América. Ela vai conquistar metais. E esses metais, esse ouro e essa prata, vão fazer com que a inflação cresça lá em Portugal. A Europa como um todo vai passar por um momento de aumento do preço das coisas. Só que a Espanha podia vencer essa inflação porque ela tinha a riqueza. Portugal não. Então a situação econômica de Portugal começou a ficar muito ruim. Então o que vai acontecer? De 1500 a 1530, Portugal ele vai ter um começo de ação e um final de ação. Então, em 1500, que é o começo da ação, eu tinha um desinteresse. Tá? O que o Brasil era? O Brasil era um entreposto para as Índias. Então, paravam expedições aqui? Paravam. Só que essas expedições, elas não ocupavam, elas não ficavam, elas só descansavam e partiam para as Índias. Se eu deixo um terreno vazio, o que pode acontecer? Invasões. Então, a partir desse abandono português, vai crescer no litoral brasileiro as entradas, as incursões de piratas e corsários.
Esses piratas e esses corsários vão ser estrangeiros, que vão começar a desembarcar no nosso litoral. Isso vai levar, tá, ó, Portugal a começar, então, a ficar preocupado. Qual é a diferença entre piratas e corsários? Os dois podem ser contratados, tá? Mas esse pirata, ele é uma iniciativa o quê? Privada. Os corsários é uma iniciativa o quê? Pública. Então, eu, Roger, enquanto pessoa física, podia contratar um pirata para fazer um assalto, tá? Ou eu podia fazer um acordo com um pirata, financiando ele, para ele conseguir roubar outras coisas. Porque um pirata faz o quê? Rouba, tá? Já o corsário, não. O corsário, ele era contratado por quem? Quem contratava o corsário? Quem contratava o corsário era o rei. E aí, vai ter um país específico que o rei vai ficar revoltado, tá, ó, porque ele não conseguiu também ter um sucesso igual Portugal e Espanha. Esse sucesso, perdão, de Portugal e Espanha fez esses dois países ficarem se achando. E eles fecharam um acordo chamado o quê? Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas separou o mundo entre dois países, excluindo o resto dos países dessas novas terras descobertas a oeste. Então, o rei da França, ele vai ter uma resposta ao Tratado de Tordesilhas. Qual vai ser a resposta ao Tratado de Tordesilhas? Ele vai contar vários corsários. Então, aqui, tem que dar destaque para qual rei? Rei da França. Então, o rei da França vai falar assim, vai lá no Brasil e começa a fazer o quê? Roubar, roubar, roubar. Tá? Os corsários ingleses vão vir depois. E os corsários ingleses, eles vão atuar mais no Atlântico Norte. No Atlântico Sul, quem vai atuar mais vão ser os corsários franceses. Então, no contexto do Brasil, a gente tem... por que a gente pensa na Inglaterra? É por causa dos filmes de Hollywood. Constrói isso com a gente, né? Mas vai demorar ainda para isso acontecer. E o maior assalto que vai acontecer de um corsário inglês vai ser um navio espanhol cheio de prata que a Inglaterra vai pegar. Ele estava vindo da América Central enquanto os corsários. Já assistiram Piratas do Caribe? Tá? É a ideia do Caribe ali, sabe? Ser o local onde esses piratas vão atuar, onde esses corsários vão atuar. Da Inglaterra, tá? Da França é Brasil. Então vai ter uma hora que esses corsários franceses vão querer ficar no Brasil. Esses corsários franceses ficaram amigos de quem no Brasil? Dos indígenas, isso mesmo. Então vai ter indígena que vai ser amigo de português. Vai ter indígena que vai ser amigo do quê? De franceses, tá? Eles ficaram tão amigos, que eles trocavam cigarros. Porque o hábito de fumar é um hábito o quê? Indígena. Um desses, o tabaco é uma invenção brasileira. Os indígenas brasileiros que fumavam. Um desses franceses vai achar o máximo esse negócio de fumar. Como que é o nome desse francês? Cigarrete. Esse cigarrete vai pegar alguns indígenas e vai levar para a França. E vai fazer uma grande festa, vai mostrar essas pessoas que eram o quê? Exóticas. Quem que vai ficar apaixonado pelos indígenas exóticos e apaixonado por tabaco? A rainha da França. E a rainha da França vai começar a fumar, 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 fumar. Se a rainha fazia uma coisa, o que todo mundo fazia? Imitava. E aí o cigarrete falou, opa, vou começar a comercializar isso. Como foi ele que teve a ideia, ele chamou o tabaco de cigarro. É a origem do cigarro. Tá vendo? O Brasil viciando o mundo. Tá? Ó, a gente é o país que mais vendeu droga pro mundo. A gente adora vender droga. Tá? Eu vou contar a história de várias drogas que o Brasil vendeu. Lembra? A droga, tá, ó, pó branco que vicia, açúcar, tá? O pó preto que vicia. Aí nem trouxe café, tá? Ó, desculpa, eu não trouxe, fiquei com preguiça, tá? Na verdade, foi na academia, esqueci tudo, tá? E o terceiro, que é o tabaco. O Brasil tá, ó, campeão em vendas de drogas lícitas no mundo, tá bom? Então, nesse período pré-colonial, o Brasil era um entreposto,
e eu vou ter a presença no nosso litoral de piratas e de corsários, tá bom? Destaque para os corsários, principalmente financiados pela coroa francesa. Mas Portugal vai falar assim, tá, eu preciso começar a colocar um pouquinho de gente lá, tá? Ou pelo menos fazer dinheiro de lá. Só parar, pegar comida e vazar também é muita burrice. Então o que Portugal vai perceber? Ele vai perceber, tá, ó, que tem alguma coisa que eu posso explorar. O que vai ser explorado por Portugal nesse período? A exploração de pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore nativa que saiu um líquido vermelho. Esse líquido vermelho ele era utilizado para fazer roupas, para estampar as roupas lá em Portugal. Ele tinha um valor comercial alto. Então Portugal percebeu que a exploração do pau-brasil ela poderia sim dar um lucro. O rei então teve uma ideia. O que o rei fez? O rei fez um estanco. Presta atenção, estanco, repete, estanco. Estanco. Vai, perto, eu gosto do meu aluno de IF morrendo. Aí, fui dar aula para os meninos de IF, eu tinha uma turma que falava assim, repete, Hélio. Eles, eu já queria dar um murro já. Falei, anima. Eles ficam quietos. Aí eu falo, fala caralho, eles dão risada. Eles acham o máximo, eu xingo eles, zoo eles acham o máximo, entendeu? Mas vai. Eu xingo mesmo. Não, eu xingo é porque vocês estão aqui porque querem, entendeu? Eles estão lá porque são obrigados. Eu falei que eu ganho muito bem para vocês me explorarem. Vocês não me exploram. Vocês são burros. As pessoas pagam caríssimo para ter aula comigo. E vocês têm de graça. Eles estão olhando por mim assim, ó. Aí eles falaram, quanto você ganha? Eu falei, olha lá no portal, quanto que eu ganho? É pra você me explorar, menina. Eu saí lá de Cuiabá pra quê? Não é pra ficar aqui falando, ai, que merda, que lá. Eu venho aqui pra vocês me explorar. É preciso me explorar. Seus pais pagam impostos. Não sei, mas deve pagar. Tá? Eles, é verdade. Eu falei, lógico que é verdade. Ai, eu fico nervoso, eu fico revoltado. Aí foi o primeiro E, uma porcaria o primeiro E. Nossa, que turma horrível. Aí eu falei, não, porque eu dei uma aula só pra eles, aí veio a minha licença paternidade, né? Aí eu não dei mais aula pra eles. E eles lá desesperados, volta. E eu voltei, né? Era pra voltar segunda-feira. Falei, não, vou amanhã, né? Porque eu tô lá ganhando meu dinheiro na iniciativa privada e não tô fazendo meu papel público, né? Então eu falei, não, olha como eu sou tonto, né? Aí eu falei, não, vou lá, né? Aí cheguei, primeiro E, eu não lembrava como eles eram, porque eu dei uma aula pra eles, né? Aí, apáticos, eu falei, ai meu Deus, vai ser tudo assim, tranqueira de novo, tudo ruim. Aí fui, depois do intervalo, pro primeiro A. Uma graça o primeiro A. Bonitinhos. Eu falava, eles gritavam, um negócio assim. Aí fui pro primeiro, depois no almoço, tal, detendo pros meus meninos do vôlei, xingou eles também lá, também fui pro primeiro B, uma graça o primeiro B, falei, olha só que gracinha, 2 primeiros anos bonzinhos, então o primeiro E, tipo assim, já tinha esquecido, entendeu? E aí dei aula pro terceiro ano, foi bom também, vai, foi bom, o terceiro ano tá melhor, então vai, volta, estanco, tá? Desculpa desabafar, porque entendeu? Eu preciso desabafar, porque a vida de professor não é fácil, Tá. E é assim, eu vivo com 2 extremos. Eu dou aula para o pobre, e que tinha que estudar mais, e eu dou aula para classe média alta, que não precisa estudar, se for parar para pensar, mas é o que mais estuda. Então, na minha cabeça, tá tudo errado, entendeu? Quem tá fudido lá, que tinha que estudar, não quer estudar, quer ficar fudido. Vai, estanco, tá? Então, não tem, por isso que eu fico gritando. Mas eu grito 2 minutos só, depois eu volto. Vai, volta aqui, ó, estanco, ó. Estanco. O estanco é o quê? É uma exploração. Essa exploração de estanco, ela é um monopólio. Esse monopólio, ele vai ser autorizado pelo rei. Portugal, enquanto Estado, não gastava dinheiro, porque português não gosta de trabalhar. Aprende uma coisa, já falei isso para vocês. Países que são muito católicos não gostam de
trabalhar, tá? Porque para o catolicismo o trabalho é um castigo. Porque a bonita fez o quê? O que a bonita fez? Ela mordeu a maçã. E a hora que ela mordeu a maçã, ela foi o quê? Tá? Ela foi expulsa do paraíso. E um dos castigos que ela ia ter que fazer era trabalhar. Então, por que historicamente, por exemplo, a mulher é martirizada? Uma das coisas que faz a mulher ser martirizada é a construção do primeiro pecado. Quem que fez o primeiro pecado? O homem ou a mulher? A mulher, tá? Então, só para vocês fazerem reflexões, tá? da nossa sociedade ocidental. Então, os países que são muito católicos, eles não gostam de trabalho. O Brasil é um país muito católico? Sim. Então, a gente não gosta de trabalhar. Porque dentro do catolicismo, o trabalho, tá, ó, ele é o castigo. Então, ele não pode ser feito por nós. Então, eu vou escravizar alguém para alguém fazer o trabalho. Não, aí é uma leitura marxista, é uma outra coisa. Eu tô indo na questão filosófica de por que o trabalho... se você pegar em português, a palavra... se você pegar etimologicamente, em latim, a palavra trabalho, labore, ela significa castigo. Tá? Então, se você for lá no latim, labore... Não, na verdade, começa com as primeiras... Porque os pobres se trabalhavam. Não. A gente vai ver na próxima aula que o povo adorava trabalhar. Ficava feliz aqui, ó. A gente vai ver na próxima aula que horas são? Tá. A gente vai ver depois do intervalo que lá no Egito o povo adorava colocar o braço para fazer a esfinge ficar pronta, a pirâmide ficar pronta. Não, é porque tinha uma divisão de classes. Mas aí tá, quem trabalhava era... Não, mas aí o trabalho deles era outro, entendeu? O trabalho vai começar a se tornar um castigo com o cristianismo. Então eu não posso fazer esse anacronismo. Não, os gregos, eles tinham um argumento. Eles tinham que ter ostracismo, que é ficar parado, porque eles tinham que fazer outro trabalho. Qual que é o trabalho? Pensar, o trabalho intelectual. Os gregos eram contra qual trabalho? O braçal. Mas o trabalho intelectual para os gregos era um trabalho cansativo. Tem o intelectual e tem o negócio. Não, o cristianismo não gosta de nenhum tipo de trabalho. Por isso que os protestantes vão querer fazer uma reforma, porque o que os protestantes querem? Trabalhar. Tá? Tá bom? Então, o Brasil, historicamente, por ter essa origem católica, eu vou contar para vocês. Eu já contei para vocês do Dom Pedro, que ficou bravo porque o Mauá fez ele dar uma cavucada. Então, eu vou contar ao longo da história, mas já grava hoje que, se for muito católico, não gosta de trabalho, tá? Então, quem tinha que trabalhar? Quem tinha que trabalhar era a iniciativa privada. Então, o estanco é o nome que eu dou para o monopólio, ou seja, a autorização que o rei dava para uma pessoa fazer a exploração do pau-brasil. Qual foi o nome do cara que ganhou o estanco do pau-brasil no Brasil? Qual foi o nome do cara que ganhou a autorização? Porque só um cara podia explorar pau-brasil no Brasil. Como que é o nome desse cara? Fernão de Noronha. Fernão é espanhol. Aí o rei falou, não, tem que ser um nome português. Então, como que é Fernão em português? Fernando. E aí, o Fernão de Noronha podia explorar. E para explorar pau-brasil, ele precisava de um espaço geográfico. Qual espaço geográfico que ele ia precisar? Ele ia precisar das feitorias. Feitoria não é cidade. Feitoria é algo efêmero. Efêmero. O que é efêmero? Ela surge e desaparece sem ter um tempo pré-determinado. Então, quanto tempo durava uma feitoria? O tempo que eles precisavam para explorar. Lembrando que, dentro dessa exploração, o trabalho era feito por quem? Por indígenas. Vocês já sabem disso. O trabalho era feito por indígenas, tá? Eu tinha o escambo. Não vai me confundir escambo com estanco, tá? É um monopólio. Então, se eu dei um estanco para você, eu dei o quê para você? Um monopólio. Então, o Fernando de Noronha ganhou o quê do rei? Um estanco. Ele ganhou o direito de só ele explorar o pau-brasil. E aí ele podia construir o quê?
Feitorias, feitorias, feitorias. Então, essas feitorias, elas tinham qual finalidade? Elas eram um armazém. E esse armazém, presta atenção, esse armazém, eles tocavam o quê? Eles tocavam pau-brasil. Então, quem trabalhava nesse armazém? 2 pessoas trabalhavam nesse armazém. Quem que trabalhava nesse armazém? Os indígenas, mais aqueles que vieram de Portugal. Então, essas pessoas, os indígenas e os portugueses, eles trabalhavam, tá, ó, com a exploração do pau-brasil. Na língua portuguesa, o sufixo ligado a trabalho é o sufixo eiro. Tá, ó. Então, para cortar o cabelo, eu vou no cabeleireiro. Quem faz pão é o padeiro. Quem mexe com a madeira é o marceneiro. Os indígenas e os portugueses que mexiam com o pau-brasil foram chamados de brasileiros. E o Brasil é o único país no mundo que tem o gentílico errado. Como que o americano fala quem nasce no Brasil? Brazilian. Então, quem nasce em algum lugar, geralmente ganha o sufixo ense. Se eu nasci no Ceará, eu sou cearense. Se eu nasci no Mato Grosso, eu sou mato-grossense, porque o gentílico ense significa nascer, tá? Só que o Brasil não. O Brasil nasceu, tá, ó, com trabalho. Eiro significa trabalho. Então, quem está no Brasil é o quê? É um trabalhador. Então, desde o começo, os portugueses olhavam para o Brasil como pessoas o quê? Inferiores. Porque quem tinha que trabalhar eram os marginalizados. Quem tinha que trabalhar? Os indígenas. Então, ele era, tá, ó, um menor. Dom Pedro, tá, ó, primeiro era chamado como na corte em Portugal? O brasileiro. Então, a palavra brasileiro durante séculos era o quê em Portugal? Era um diminutivo. Diminutivo, seu brasileiro, brasileirinho. Tá, ó, então, essas feitorias, elas eram atacadas por quem? Quem que atacavam essas feitorias? Os corsários. Atacavam, porque aqui só tinha o quê? Indígena e português. Não tinha proteção militar. O que Portugal vai começar a perceber? Que as feitorias estavam sendo o quê? Atacadas. Que essa exploração, ela poderia dar mais lucro. Que o Brasil era um país grande. O que eles ficaram sabendo? Ficaram sabendo, que, com os indígenas, que tinha, sim, metais que brilhavam. A Espanha descobre esses metais que brilham. Então, Portugal começa a fazer uma quinta coisa. O que Portugal começa a fazer? Portugal começa a fazer as expedições. As primeiras expedições vão ser expedições de reconhecimento, para conhecer o território. E quem conhece o território pode explorar. E no segundo momento, as segundas expedições vão ser as expedições militares. Tá? Nossa, a Bárbara acordou? Não tem nada a ver com proteção, né, professor? Eles ainda não viram. Essas de militares, sim. Tá? Essas expedições militares, que a partir de 1515 começam a ganhar força, elas já começam a proteger quem que está sendo atacado? As feitorias. Quem que pressiona para ter essas expedições militares? Os estancos. Entendeu? Porque esse estanco é um cara que está gastando dinheiro. Então ele chega no rei e fala, pô, rei, o corsário francês está me atacando. A minha feitoria foi saqueada. Então eu preciso de expedições militares. Até que chega um momento que o rei fala, chega. Não dá mais para ser o quê, Aline? Não dá mais para ser o quê? Pré-colonial. Eu vou ter que ser o quê? Eu vou ter que ser colônia. E ao me tornar colônia, eu vou deixar de ter feitorias que são efêmeras e vou ter que construir uma nova sede para sedentar, tá, ó, brasileiros. Eu vou ter que construir cidades. E aí, na próxima aula, a gente vai aprender esse outro período,
que é o período das capitanias hereditárias e da colonização efetiva do Brasil. Então, hoje a gente aprendeu aspectos da história geral, a gente aprendeu aspectos da história do Brasil nesse período de 1500 1530. A gente viu um pouquinho de como que o Enem pode problematizar a situação com um documento. Qual que é o documento mais importante desse período? Porque história é documento, lembra? O que o Enem pode fazer? Texto 1, texto 2. O texto 1 pode ser a carta, que é do século XV, e pode vir uma iconografia. A gente sabe que iconografia é uma imagem. Pode vir a imagem, então, da primeira missa. Então, essa imagem da primeira missa do século XIX, de um Brasil romântico, vai colocar quem no centro? Não. Então, na primeira missa, pensa no quadro. Vou mandar o quadro para vocês depois. A cruz, para fortalecer a ideia do catolicismo. Eu vou colocar os índios onde? Porque é a margem. No século XIX, mas o que o Enem pode trabalhar? Tanto o quadro como a carta, eles têm a mesma característica. Reforçam uma imagem brasileira a partir de um olhar português, tá? Então, que foi se mantendo, tá? Então, o Enem pode fazer isso no texto 1 do texto 2, tá? De mostrar o exótico, de mostrar o indígena como submisso. Pode aparecer essa palavra, submisso, porque é isso que ele tem que ser. Se ele é pacífico, ele é o quê? Ele é submisso, tá? Vamos fazer um intervalo, que deu a hora, e aí daqui a pouco a gente volta. Moro, tá bom o áudio? Tá bom. Tá, então tá. Tchau. Tchau, gente, daqui a pouco eu volto. Como essa tá gravada, essa eu vou desligar e eu vou mandar um novo link, tá? Daqui 10 horas eu mando um novo link para vocês. Aqui eu vou desligar essa porque essa fica gravada, tá bom? 10h10 eu volto, gente. Espera aí que eu já mando outro link. Amor, já volto também. Não, ela só entra para ver o microfone.